O calor que já incomoda pode ficar ainda pior. Especialistas alertam: o Brasil pode viver um verdadeiro desastre térmico em 2026. E o impacto não é só no termômetro, mas também na saúde e no bolso. O alerta é do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Segundo o órgão, o país deve enfrentar uma combinação perigosa: o fenômeno climático chamado El Niño, junto com o aquecimento global. Na prática, isso significa mais calor por mais tempo. E o pior, as temperaturas devem subir ainda mais a partir de setembro, principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste. Mas por que o calor deve ser tão intenso em 2026? O coordenador-geral de Pesquisa e Desenvolvimento do CEMADEM, professor José Marengo, responde para a gente. Bom, por que o calor em 2026 deve ser mais intenso? Nós temos uma tendência gradativa de aumento da temperatura em todo o mundo, não? O que nós chamamos de aquecimento global. E essa tendência se observou, lembrar que em 2023, 2024 e 2025 foram os 3 anos mais quentes. 2023 e 2024, particularmente 2024, esse aquecimento que já é natural foi ainda turbinado pelo fenômeno do El Niño. Então a tendência de aquecimento é essa. Agora, se o El Niño de 2026, 2027 fosse um El Niño muito intenso, como 2024, então 2026 poderia ser um ano ainda mais quente, mas nós não temos certeza disso. Sabemos que 2026 vai ser um ano mais quente, como é a tendência, mas não sabemos se será o mais quente da história. E já que o El Niño ajuda nesse aquecimento, temos que esperar alguns meses para saber sobre a possível intensidade do El Niño. Se é um El Niño muito forte, como aconteceu em 2024, talvez 2026 passe a ser um dos anos mais quentes. Mas lembrar que todos os anos nós temos ondas de calor, não? Com El Niño, sem El Niño. Então, este ano podem acontecer ondas de calor, podemos ter dias muito, muito quentes, mas isso não significa que nós vamos ter o ano mais quente da história. Ainda é muito cedo. Mas afinal, o que é o El Niño? É quando as águas do Oceano Pacífico ficam mais quentes que o normal. Parece pouca coisa, mas isso muda o clima no mundo inteiro. No Brasil, geralmente provoca mais calor no Sudeste, mais seca no Norte e Nordeste e mais chuva no Sul. E esse calor extremo mexe direto com a vida das pessoas. Quando a temperatura passa dos 35 graus, o corpo sofre mais, principalmente idosos e crianças. Além disso, vem o impacto no bolso: mais uso de ventilador e ar-condicionado, conta de luz mais cara e alimentos mais caros. Isso porque o calor e a seca prejudicam plantações. E claro, a população já sente a diferença e nos gastos. Moço, essa época do ano judia um pouco de nós, né? Com essa seca às vezes braba e um calorzão que faz também, acaba prejudicando a lavoura, né? E aí o que acaba acontecendo é que falta mercadoria nas prateleiras e aí acaba tendo que aumentar o preço, né? Porque às vezes, não só quando seca muito, ou quando também vem aquele chuvão de verão muito forte, acumula água nas folhas e o sol acaba cozinhando, né, a lavoura. Então, com isso acaba que diminui a produção e chega mais caro a mercadoria na prateleira de vocês, né? Um detalhe importante: não é só o calor de dia que preocupa, as noites também estão mais quentes. E quando o corpo não consegue esfriar para descansar, o cansaço se acumula. Segundo especialistas, isso pode ser até mais perigoso do que picos rápidos de calor. No Sudeste, mais calor e tempo seco. No Centro-Oeste, risco de seca e queimadas. No Sul, mais chuva e risco de enchentes. No Norte e Nordeste, menos chuva e possível falta de água. Ou seja, cada região sente de um jeito,
mas todas são afetadas. Bom, em relação a se estes processos que estamos observando são passageiros ou não, bom, podemos dizer que são temporários, não? A tendência de aquecimento global já existe, está aumentando cada vez mais a temperatura, e isso, em certa forma, é amplificado pela presença do fenômeno do El Niño. Mas tem uma coisa que é importante, quando nós falamos de ondas de calor, isso é o que as pessoas interpretam como aquecimento, como calor, intensidade. ¿No? Y eso amplifica, por ejemplo, efectos das queimadas, das secas com queimadas, risco de fogo e impactos na saúde. Mas, como falei, ¿no? As ondas de calor vão continuar acontecendo com ou sem El Niño. ¿No? Então, o efeito, por exemplo, que é temporário, sim. Ou seja, nós temos veranos mais quentes. Lembrar que ondas de calor podem acontecer em qualquer época do ano, incluindo no inverno. Em junho de 2024, nós tivemos uma onda de calor muito intensa no inverno no sudeste e sul do Brasil. Ou seja, se o cenário é passageiro, bom, depende de que chamamos passageiro. A tendência de aumento de extremos, ou El Niño viria a amplificar o aquecimento, mas de qualquer forma nós já estamos observando esse aquecimento global, a mudança climática, e esperaríamos, claro, mais eventos de ondas de calor. O El Niño pode piorar as coisas, pode determinar que as ondas de calor sejam mais intensas, e lembrar que ondas de calor acontecem em todo o Brasil, talvez maiormente no sudeste, sul e centro-oeste, mas já existem regiões como o nordeste e a Amazônia que já estão experimentando ondas de calor. Ou seja, um fenômeno global na escala de todo o continente, basicamente. O recado dos especialistas é claro: o calor vai aumentar e o Brasil precisa se preparar, porque desta vez não é só verão mais quente, é um novo padrão de clima que já está sendo sentido por todos. Eu sou Paulo Ribeiro para o Manhã Novo Tempo.